Então abra a sua Bíblia comigo lá, na segunda carta de Paulo aos Timóteos, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. 2 Timóteo 3, do verso 14 ao verso 17. Nós estamos seguindo naquela série. Esse mês nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. E nesse mês de outubro, então, nós estamos numa série de pregações, de ministrações a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante. Então nós já vimos aí Solus Christus, Sola Fide, e hoje vamos ver Sola Scriptura, que é somente a Escritura. E a semana que vem nós teremos Sola Gratia, e por último teremos Soli Deo Gloria, só a Deus glória. Tá? Então, durante o mês de outubro, nós estamos nessa série aí de ministrações, tomando como inspiração os 5 solas da Reforma Protestante. Tá? E é muito importante você se informar sobre a Reforma Protestante, né? Por quê? Porque nós somos uma igreja oriunda, que é uma igreja que é herdeira da Reforma Protestante. Então é muito importante que você tenha conhecimento como se deu isso, de que forma isso aconteceu. E eu até instruí aí uma célula e até vou instruir as outras células do meu setor. E também já fica aí uma dica para todas as células, se quiserem fazer, né? Até falei para uma célula, na próxima confra você faz lá uma pipoca com guaraná e cinema. E aí você coloca lá o filme do Lutero. Tem o filme, foi lançado em 2007, muito bom. Então você e a sua célula assistir, e você vai ficar bem informado de como se deu a Reforma Protestante. É um filme muito bacana e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Então, pessoal do setor laranja, aí uma dica para os outros setores também, quem quiser, faz a confra, pipoca, guaraná e cinema, na próxima confra das células. E assista esse filme que é muito bom. Então, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 ao 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras. Diga, sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, diga, divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, diga, seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra, diga, boa obra. Amém. Graças a Deus. Nesse trecho, nós vemos o apóstolo Paulo instruindo ao seu discípulo Timóteo a respeito do valor e da importância da Escritura, da palavra de Deus. Então Paulo diz, olha, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Paulo fala, olha, permaneça naquilo que eu tenho te ensinado. Paulo ensinava a Timóteo a respeito da palavra. Timóteo foi instruído como um discípulo de Paulo pela palavra de Deus. Então Paulo aqui diz, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. Aí ele diz que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras. Que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo fala que Timóteo, desde a sua mocidade, já conhecia a palavra de Deus. A mãe de Timóteo foi responsável por ensinar a ele a palavra de Deus. E isso é maravilhoso quando isso acontece. É maravilhoso quando um pai, quando a mãe se dedica a ensinar um filho a respeito da palavra de Deus. Quando uma criança cresce já conhecendo a palavra de Deus, essa criança, ela vai ter na vida dela os subsídios necessários para que ela faça aquilo que Deus quer para a vida dela. Então Paulo fala, olha, desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E ele diz ainda, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ele está falando da palavra.
Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, se queremos ser perfeito, devemos basear a nossa vida pela palavra de Deus e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo, então, fala a respeito da importância da palavra de Deus, da importância das Escrituras. Paulo está dizendo para Timóteo quão importante é e quão importantes são as Escrituras. E o que isso tem a ver com a reforma protestante? O que isso tem a ver com os 5 solas? E o que tem isso a ver com sola escritura? Tudo a ver. Eu posso dizer para vocês que a reforma protestante, ela foi um grito de retorno às Escrituras. Os dias da Idade Média, os dias que antecederam a reforma, foram dias terríveis, irmãos. Era um dia onde as pessoas não tinham contato com a palavra de Deus, as pessoas eram levadas apenas pela tradição de uma igreja, aquilo que a igreja falava virava lei, e qualquer pessoa que se posicionasse contrário a isso, essa pessoa, ela era então presa, essa pessoa era então muitas vezes morta. Muitos homens de Deus foram mortos por essa igreja, por ousar questionar o pensamento dessa igreja. Muitos homens de Deus foram mortos porque disseram, não, a Bíblia não diz isso. Savonarola morreu numa fogueira porque ousou questionar a igreja e ousou dizer que a Bíblia era uma autoridade maior do que a da igreja. Jean Hus morreu queimado porque ousou questionar a palavra dos líderes da igreja e disse que a palavra de Deus, que a Escritura, ela era uma autoridade maior do que a palavra daquelas pessoas. Muitos homens e mulheres, então, passaram boa parte da sua vida sem ter contato com a palavra. E um desses homens é um frei, um monge chamado Martinho Lutero, de família simples, filho de pai simples, mas muito dedicado ao estudo. Logo o pai olha para ele e fala, esse menino tem futuro, mesmo não tendo condição, vou mandar esse menino para a cidade para que ele possa estudar. E Martinho Lutero é enviado então para a cidade, ele passa a estudar, e ele não tinha condição, então a história diz que ele era um pedinte na cidade. Ele pedia pão, ele pedia esmola para poder prover os estudos. E ele logo cresceu em estudo, fez a faculdade. No 3º semestre da faculdade, ele já se formou bacharel em filosofia. Logo depois se tornou doutor em filosofia. E diz que um dia ele estava lá na faculdade, depois que ele foi depois recebido por uma família, ele conseguiu viver numa condição melhor, mas um dia na biblioteca da faculdade, ele encontrou algo que mudaria para sempre a vida dele. Uma Bíblia. E a Bíblia estava amarrada numa corrente. A Bíblia o povo não podia ter acesso à Bíblia. Então eles colocaram na biblioteca uma Bíblia, mas amarraram na Bíblia uma corrente. E ele então olhou aquela Bíblia, diz que ele começou a ler aquela Bíblia, o coração dele se encheu. E ele fez uma oração, Deus, se eu tivesse uma Bíblia para eu ler. Você consegue entender que tempo é esse, irmãos? Onde uma pessoa suspira por uma Bíblia, onde uma pessoa suspira por poder ler uma Bíblia. Você já imaginou que existiu tempos na história da igreja e que existe ainda hoje dias onde existem pessoas, quem sabe hoje, nesse momento, que suspiram por poder ler um trecho da Bíblia e não podem. E não podem. Muitos lugares do mundo ainda é proibido a Bíblia não pode chegar. Se alguém for pego lendo a Bíblia, essa pessoa pode ser presa, essa pessoa pode ser morta. Vários lugares. Muitos missionários, nesse exato domingo, quando nós falamos aqui a respeito da palavra de Deus, quando nós falamos aqui a respeito da importância da palavra de Deus, muitos homens de Deus, missionários de Deus, estão agora escondidos, dentro de valas, dentro de esgoto, dentro de lugares onde não pode ser achado com a palavra de Deus. Eu me lembro uma vez um missionário da missão A Voz dos Mártires estava contando para nós que em um campo missionário, eles dividiam a Bíblia, um Novo Testamento daquele pequenininho, sabe aquele que a gente não dá nem valor, aquele cinza dos Gideões, né? Eles dividiam um pouco de folha para cada um, para que as pessoas pudessem ler a Bíblia.
E aí, quando as pessoas chegavam no culto, domingo, cada um com a sua folhinha escondidinha no bolso, cada um tirava um pedacinho e começava a ler a palavra de Deus. Lutero não tinha contato com a palavra de Deus, nunca tinha visto uma Bíblia. E um dia na biblioteca ele viu aquela Bíblia, aquela palavra entrou no coração dele. E aquilo foi enchendo um desejo a respeito de Deus. E a vida toda dele, ele foi um menino muito aplicado nos estudos, mas muito temente a Deus também. E quando ele lê a Bíblia, aquela palavra diz que vai enchendo o coração dele. E um belo dia ele está voltando da casa dos pais dele, numa viagem que ele fez. E a história diz que, ele conta, né, ele mesmo escreve, o céu estava em brasas. Muitos trovões, uma tempestade enorme, relâmpagos. Diz que o céu amarelo de tantos relâmpagos. Diz que um raio cai muito próximo a ele. E ele, o coração dele se encheu de temor. E ele fez uma promessa, ele fez uma oração. Ele disse: Deus, se o Senhor preservar a minha vida hoje, eu largo tudo que eu estou fazendo e vou servir a Deus. E ele então sai daquela tempestade. Quando ele chega na cidade, ele chama os amigos, os colegas da faculdade. Ele era a pessoa mais proeminente na faculdade. Os professores, ele já era professor, já dava aula de filosofia. E ele chama os colegas de filosofia ali e fala: eu tenho uma notícia para dar para vocês. E os colegas então todos se juntam ao redor dele, os professores. Mas o que é? Pensando o que seria. E ele fala: estou abandonando a minha carreira de professor e vou me tornar um homem de Deus, né? E ele então vai para um convento para ir, ninguém entende, o pai dele fica bravo, o pai dele fala: meu filho, eu fiz de tudo para você estudar, né? Não, você vai querer virar padre agora, vai querer virar, né? Para com aí e tal. E o pai dele fica bravo, não fala mais com ele, mas ele estava tão convicto de que aquela era a vontade de Deus para a vida dele, que ele então larga os estudos, ele então se interna num convento e passa a estudar lá. Diz que nunca houve um aluno igual ele naquele lugar, em humildade, em dedicação e em simplicidade. Logo ele se torna proeminente naquele lugar. E havia uma sede tão grande no coração dele a respeito das coisas de Deus, que ele se dedicava, encontrou naquele convento também uma Bíblia num convento, um lugar para formar pessoas, tinha uma Bíblia. A palavra de Deus, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E ele começa a ler aquela Bíblia, e ele começa, diz que ele fazia muito jejum, muita oração, e ele ficava até doente de tanto jejum e tanta oração que ele fazia. E o líder daquele lugar olhava e falava: esse homem, ele vai ser muito importante na história, porque é uma pessoa muito dedicada. E um dia ele tem um verdadeiro encontro com Deus, quando ele lê um trecho de Romanos, capítulo 1. O livro de Romanos é um livro fantástico. E ele lendo a epístola de Romanos, aquilo entra na vida dele, ele começa a entender muitas das coisas que ele não entendia, ele começa a ter resposta para muitas angústias que ele tinha, e a palavra entra na vida dele, a palavra começa a transformar a vida dele, a palavra começa a dar respostas que ele não tinha. E aí então mandam ele fazer uma viagem para Roma, o sonho de todo monge, o sonho de todo, né? E o convento onde ele vive escolhe ele para representar o convento numa questão em Roma. E ele então vai a pé, sai da Alemanha e vai a Roma a pé. Tem crente que reclama de vir na igreja, né, irmão? Tem ônibus às vezes. Ele foi até Roma a pé, irmãos. E quando ele chega em Roma, ele vai visita a cidade de Roma. Ele encontra em Roma a luxúria, ele encontra em Roma a ganância, ele encontra em Roma o paganismo, ele encontra em Roma a idolatria. E ele está subindo então as escadarias da Basílica de São Pedro. Ele está subindo aquelas escadarias e fazendo ali uma espécie de penitência. E quando ele está no meio daquelas escadarias, ele lembra algo que ele leu na palavra. Do livro de Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, que diz: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E ele no meio daquela escadaria fala: não, isso não está certo. Isso não está certo. E ele sai dali. E ele volta. E ele volta para nunca mais ser a mesma pessoa. E ele volta para fazer uma obra
guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, para ser responsável por uma obra que abalaria todas as estruturas do seu tempo e até o dia de hoje. E isso tudo começa na vida dele, isso tudo acontece na história dele, e isso reflete na nossa vida, a partir do momento que ele tem contato com as Escrituras. E ele, como reformador, então, e outros reformadores que vieram depois deles, criaram os 5 solas, né? E um dos 5 solas é só a Escritura. Só a Escritura. A Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, nós não precisamos nada mais do que seja a palavra de Deus para guiar as nossas vidas. E foi lendo o livro de Romanos, foi lendo a Bíblia que ele descobre isso. E o livro de Romanos é um livro interessante, irmãos, porque não só Lutero foi impactado por essa leitura, muitos homens de Deus foram impactados por essa leitura. Eu me lembro de quando ainda comecei a estudar a Bíblia sozinho e li o livro de Romanos, aquilo encheu meu coração de alegria. Eu tenho um amor pela palavra, que desde criança eu me apego à palavra de Deus. Quando eu era criança, ainda 4, 5 anos, eu me lembro que a minha mãe tinha uma Bíblia velha, assim, toda arrebentada, as folhas tudo meio manchada, meio amassada, tinha capa de um lado, não tinha do outro, mas ela botava aquela Bíblia embaixo do meu travesseiro. E eu não sei que significado tinha aquilo, porque eu não sabia ler, mas eu dormia com a minha cabeça em cima da palavra de Deus. E quando eu começo a ler, eu começo a ler a Bíblia, e a minha vida toda eu gostei da palavra de Deus, eu gostei de estudar a palavra de Deus. E quando eu li o livro de Romanos também, eu tive a mesma sensação que Lutero, como Deus é maravilhoso, como a palavra é maravilhosa. Muitos outros homens de Deus, Santo Agostinho, foi impactado pela leitura de Romanos. John Wesley vivia numa Inglaterra terrível, numa Inglaterra tão difícil quanto os nossos dias, onde havia uma promiscuidade muito grande, onde havia uma corrupção muito grande, uma sociedade totalmente destruída, uma sociedade fora dos padrões da palavra de Deus. E Lutero, então, olhando para aquilo, Lutero cria um grupo lá, era chamado Grupo dos Santos, que são pessoas que se dedicaram a 2 coisas simples: orar e ler a Bíblia. E deixa eu te dizer uma coisa, quando os homens de Deus, quando as mulheres de Deus resolvem orar e resolvem ler a Bíblia, eles são capazes de impactar o mundo, são incapazes de impactar o seu tempo. O dia que um homem de Deus fala, eu vou me dedicar na leitura da palavra de Deus, eu vou me dedicar a pregar essa palavra, isso é o suficiente para mudar uma história. Wesley mudou a história da Inglaterra. Ele é reverenciado hoje não apenas pelos religiosos. As pessoas seculares reconhecem no trabalho de John Wesley um homem de Deus, um homem que mudou a história de um país. E ele mudou a partir do momento que ele resolve orar, e ele resolve ler a Bíblia, e ele resolve pregar a palavra. A palavra mudou a história de um país, mudou a história de pessoas. E ela é capaz de mudar a nossa história. Ela é capaz de mudar. Alguns reformadores disseram a respeito da palavra: a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo, diz John Wycliffe. John Wycliffe diz ainda: a Sagrada Escritura é a máxima autoridade para cada crente, o padrão de fé e a base para a reforma. William Tyndale diz: as Escrituras emanam de Deus. John Knox diz: as Escrituras de Deus são o meu único fundamento e substância em todas as questões de peso e importância. E para nós, para os nossos dias, qual o peso que as palavras, que as Escrituras têm para a tua vida? Que lugar a palavra de Deus tem na sua vida? Que lugar a palavra de Deus tem na minha vida, na nossa vida de um modo geral? Será que temos nos guiado verdadeiramente pela palavra de Deus? Será que tem sido a palavra de Deus o referencial para os nossos dias? Será que esse sola Escritura, que abalou a Europa, que abalou a história do mundo, que chegou até os nossos dias, realmente tem sido aplicado nos nossos dias como cristão, como igreja? Será que realmente nós temos conduzido as nossas vidas conforme diz a palavra de Deus, conforme diz a Escritura?
E eu quero refletir com você sobre 2 pontos a respeito da palavra de Deus, a respeito da Escritura, muito rápido, porque o nosso tempo é muito curto. Primeiro ponto, a palavra de Deus é referencial para as nossas vidas. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Na palavra de Deus nós encontramos o referencial, nós encontramos como viver de forma prática. Tudo isso é encontrado na palavra de Deus. Eu vejo às vezes cristãos tendo dúvida de como proceder em algo. Vai para a Bíblia, meu querido. Vai para a palavra. A palavra vai te ensinar a respeito dos teus negócios. A palavra vai te ensinar a respeito do teu casamento. A palavra vai te ensinar a respeito da tua relação com os teus filhos. A palavra vai te ensinar a respeito da tua relação, de como deve ser o teu proceder no trabalho. A palavra vai te ensinar, ela é referencial. O salmista diz: ele é lâmpada para os meus pés. Ou seja, o meu caminho não andará no escuro. As minhas pisadas não andarão no escuro, as minhas pegadas não andarão no escuro, porque a palavra é lâmpada para os meus pés. Quando você traz a palavra para a tua vida, você começa a iluminar a tua vida. Ela é o referencial para nós cristãos, e que nós não devemos ter outro, que não seja a palavra. Por isso que o sola é sola a Escritura, que significa só a palavra, só a Escritura. Nós somos herdeiros de uma tradição que diz só as Escrituras, só as Escrituras. A Bíblia já teve um lugar mais proeminente na nossa vida como povo de Deus. E eu às vezes me lamento em ver situações onde nós, povo de Deus, deixamos nos guiar por outras coisas que não é a Bíblia. E é muito triste quando nós perdemos o maior referencial que nós podemos ter, que é a palavra de Deus. É muito triste quando nas nossas vidas, nas nossas ações, as nossas ações são tomadas com base em outras revelações que não são a palavra de Deus. Muitas vezes o achismo, eu acho que é assim. Muitas vezes somos influenciados por esse mundo caído, mundo pecador. Mas na televisão falaram que é assim. Mas no Facebook estão dizendo que é assim. Ei, quem guia a tua vida é a palavra de Deus ou são outros referenciais? Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela me falava: pastor, o que você acha da pena de morte? Eu falei: olha, o que eu acho? Primeira coisa, eu não tenho que achar nada, né? Quem tem que achar é a Bíblia. A pergunta certa seria: o que a Bíblia diz a respeito da pena de morte, né? E eu falei, o que Jesus fala é que eu devo amar os meus inimigos. É isso que diz o Evangelho, irmão? É isso, sim ou não? É isso. É isso que diz o Evangelho. O que Jesus fala é que se te ferirem uma face, ofereça a outra face. E eu tenho ficado preocupado. Tenho visto cristãos defender a pena de morte como se tivesse escrito na Bíblia, né, que nós devemos matar os criminosos. E aí eu me peguei pensando assim, quem é um pouco mais velho, que tem a minha idade, né? Deve ter lido aquele clássico, né? Foge, Nick, foge. Quem leu? Olha, a Delmira leu. O Jorge leu também. Estão tudo entregando a idade, esses irmãos, né, que estão levantando a mão. São tudo irmão que tem mais de 25 anos. Mas, irmãos, é a história do pregador David Wilkerson. Quando ele conheceu um criminoso terrível. E através da pregação do David Wilkerson, a vida daquele criminoso foi transformada. Ele foi restaurado. E ele se tornou uma pessoa boa, ele se tornou um homem de Deus. E um clássico foi escrito através dessa história. Milhares de pessoas no mundo
leram essa história, foram impactados por essa história. Porque um homem de Deus entendeu que a palavra diz que eu estou aqui não para condenar ninguém à morte, mas estou aqui para pregar vida, porque Jesus é vida e abundância. Aí eu vejo cristão, não, a gente tem que matar, né? Bandido bom é bandido morto, seguindo aí, refletindo um discurso que tem por aí. É isso que está na Bíblia. É isso que o Evangelho prega. É isso que o Jesus do Evangelho prega. Aí a pessoa fala, mas alguém falou que, imagine, se fizesse alguma coisa com um filho nosso. Realmente, irmãos, se fizesse alguma coisa com um familiar meu, com um filho meu, alguém, eu ficaria extremamente bravo, talvez tivesse atitudes erradas no sentido de querer me vingar, mas eu não sou referencial, quem é referencial é a palavra. Por isso não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso, interessa o que está escrito na palavra. Deixa eu dizer algo para você. O fato de repente de eu querer, de eu não seguir a palavra porque fiquei nervoso, fiquei com raiva, não significa que a palavra não diga isso. E deixa eu te dizer mais uma coisa para você nesse dia, para você não esquecer, para você sair daqui sabendo disso. Esses homens e essas mulheres não morreram queimados para que eu e você viéssemos a levar a nossa vida pelaquilo que nós achamos. Esses homens morreram, foram queimados para que eu e você tivéssemos acesso à palavra e a nossa vida fosse levada por essa palavra. Pessoas morreram queimadas para que você pudesse levar a tua vida e referendar a tua vida na palavra. Homens tiveram a sua vida transpassada por espada, por lanças, para que você guiasse a tua vida pela palavra. E a gente, como crente, está vivendo no achismo. Eu acho que é assim. Nós estamos vivendo pelo nosso sentimento. Não, eu estou sentindo que é isso. Aí eu vejo o crente arrebentando a sua vida, largando mulher, largando filho. Não, o importante é ser feliz. Tem que ser feliz. A tua vida deve ser guiada pela palavra. É a palavra que deve ser o referencial da tua vida. E deixa eu dizer mais uma coisa que eu já falei aqui, mas alguns não ouviram e vão ouvir de novo, porque precisam ouvir. Deus não está preocupado com a tua felicidade. O Evangelho é a palavra de redenção. O Evangelho existe para você ser salvo, não para você ser feliz. Ser feliz é consequência das tuas escolhas, da tua vida. Mas a preocupação principal do Evangelho é que você vá para o céu. Se der para ser feliz, amém. Já dizia o poeta, a felicidade é efêmera, né? Uma condição efêmera. Não vamos cair nesse engodo de televisão, de novela, de romance, de livro aí, não. Nós vivemos pela palavra. O referencial da nossa vida é a palavra. O referencial da nossa vida é a palavra, não é as circunstâncias que nós vivemos. Até mesmo quando as circunstâncias são adversas. Nós saímos de manhã e falávamos, eu vou sair hoje, eu vou vencer, porque a palavra diz isso. É a palavra o nosso referencial. E aí eu fico preocupado, irmãos, o que tem sido o teu referencial? Será que só a Escritura realmente tem sido uma verdade na sua vida? Realmente tem sido uma realidade na sua vida? Um dos pilares da reforma é só a Escritura. E a palavra de Deus, ela é referencial para a nossa vida. Segunda característica da palavra, para a gente correr aqui que o tempo é muito curto. Segunda característica, a palavra de Deus é o poder de Deus para a transformação de vidas. Romanos capítulo 1, verso 16 diz, porque não me envergonho do Evangelho. O Evangelho aqui, sinônimo de palavra. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. As coisas foram criadas pela palavra, entenda isso. Deus disse, haja luz e houve luz. Tudo que existe veio pela palavra de Deus. Jesus é a palavra, Ele é o verbo vivo, o verbo encarnado, a palavra encarnada. Porque a palavra é o poder de Deus. Poder para transformar vidas.
É o poder que muda histórias. Quantas histórias de homens e mulheres foram transformadas porque um dia conheceram a palavra de Deus, foram impactados pela palavra de Deus, tiveram a sua vida impactada pela palavra de Deus. Quantas histórias nós conhecemos, quantas pessoas sem perspectiva nenhuma, sem história nenhuma, sem condição nenhuma, sem esperança nenhuma, e que um dia ouviram uma palavra, um dia ouviram alguém falou a palavra de Deus, e a palavra de Deus entrou na vida daquela pessoa, e a palavra transformou a vida daquela pessoa, porque a palavra é o poder de Deus. Recentemente eu vi no Facebook, às vezes tem algumas coisas boas, a história da bruxa do crack, da Cracolândia, quem viu? Que coisa maravilhosa, irmãos. Uma mulher que cresceu na Cracolândia, viciada em crack, sem história de vida, abandonada pelos pais, sem parentes, sem ninguém. Cresceu naquela luta da rua, naquele desafio da rua. Conheceu as drogas muito cedo. E a sua vida se limitou a roubar, a se prostituir, a usar drogas. E a sua vida não tinha perspectiva nenhuma. Não tinha nada. Vai ser o que na vida? Não vai ser nada. Porque o drogado, o viciado, ele quer usar droga, só isso. O viciado em crack, a única coisa que ele quer é usar crack. Vivia no meio da sujeira, no meio dos ratos, no meio do esgoto, da podridão. Com quase 40 anos, mais ou menos, passado 80% da sua vida nesse lixo todo, 80% da sua história resumida em lixo, em podridão, em droga, em crack, em prostituição, em roubo. Uma mulher com 40, ou já tinha 40, ou perto dos 40 anos, um dia alguém com uma Bíblia fala da palavra para ela. Ei, a palavra é o poder de Deus. A palavra é capaz de transformar a situação mais complicada que existe. A palavra é capaz de transformar a situação mais sem esperança que existe. Aquela mulher foi impactada pela palavra, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, falou a respeito de Jesus para ela, pregou a palavra, e a palavra entrou no coração dela. Ela foi transformada, ela se libertou das drogas, ela estudou, se formou em pedagogia, ou está se formando em pedagogia. Irmãos, alguém que não tinha nada. A palavra mudou. Sabe por que a palavra mudou? Porque a palavra é o poder de Deus. E a palavra é o poder de Deus para mudar a tua vida. A palavra é o poder de Deus para transformar a tua vida. A palavra é o poder de Deus para transformar a vida dos seus filhos. A palavra é o poder de Deus para transformar a tua situação. A palavra é o poder de Deus para mudar qualquer circunstância que você esteja vivendo. Porque a palavra é o poder de Deus. Aquela mulher teve a sua vida mudada, a sua vida transformada. Porque a palavra transforma a vida de pessoas. Ela é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo, na carta de Romanos. Leia Romanos. O Evangelho é o poder de Deus, ele é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. Eu me lembro da história que eu ouvi há muito tempo atrás, a respeito de um homem que ele se converteu de uma forma inusitada. Diz a história que ele tinha uma vida muito triste também. Uma vida sem sentido. E um dia diz que ele estava muito desanimado numa praça. Sentado num banco de praça. E perto dele tinha um carrinho de doce. Vocês lembram que antigamente tinha aqueles doceiros? Que andavam aqueles carrinhos de doce, né? Tinha de pipoca e tinha os que também vendiam doce. E ele então estava ali triste na praça, sentado na praça, muito triste, muitos problemas na vida, muitas dificuldades na vida. E ele viu aquele carrinho de doce, ele falou, eu vou lá comprar uma paçoquinha. E ele foi lá pedir uma paçoquinha. E o que tinha acontecido? O paçoqueiro, o doceiro na verdade,
tinha achado uma Bíblia. E o doceiro, muito pão duro, estava usando as páginas da Bíblia para enrolar as paçoquinhas, irmãos. E aí diz que aquele homem comprou a paçoquinha, diz que ele desembrulhou a paçoquinha, o que está escrito aqui? Diz que ele começou a ler e aquilo começou a falar com ele. E ele falou, preciso terminar de ler. Ele correu lá, me dá mais uma paçoquinha. E aí diz que ele abriu e continuou lendo. E aí eu preciso terminar. E ele acabou com a paçoquinha do homem. Mas sabe o que aconteceu no fim? Ele se converteu pela palavra que ele leu. Ele se converteu pela palavra que ele leu. A palavra entrou no coração dele e a palavra mudou a vida dele. Sabe por que mudou a vida dele? Porque a palavra é o poder de Deus. E ele fez um cântico que muitos de vocês já cantaram e nem sabia que ele tinha feito esse cântico. O homem que comprou a Bíblia na paçoquinha. E ele fez uma música que diz assim, ó: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, que Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Quem sabe canta aí. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, que Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. A palavra mudou a vida desse homem. E sabe por que a palavra mudou? Porque a palavra é o poder de Deus. E a palavra pode mudar a sua vida. A palavra vai transformar a sua vida. Não tem nada que possa mudar a sua história, não tem nada que possa mudar a sua vida. Somente a palavra de Deus. Somente o poder da palavra de Deus. Às vezes você tem dúvidas a respeito de como será teu futuro. Às vezes você tem dúvidas diante das muitas lutas que você pode estar vivendo. A respeito você tem dúvidas diante de muitas circunstâncias da tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se apegue na palavra. Se apegue na palavra. Você tem acesso à palavra. Você pode ler a palavra. Essa palavra é transformadora. Essa palavra é o poder de Deus para transformar, para salvar, para restaurar a vida de pessoas. Não viva por aí pelos teus sentimentos. Não viva pelo aquilo que outros falam por você. Não viva pelo aquilo que você vê no Facebook, na internet, na televisão. Viva pela palavra, conduza a tua vida pela palavra. Ela é o único referencial. Para o crente é a palavra, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. E, irmãos, é a palavra que transforma. É na palavra que nós encontramos fé e confiança para seguir servindo a Deus. E é pela palavra que nós escolhemos o fruto da nossa fé, da nossa esperança. Eu fiquei muito emocionado com o batismo do Jackson. 12 anos a mulher dele orou por ele, irmãos. 12 anos. Sabe o que é isso? 12 anos não é 6 meses. 12 anos não é um mês. 12 anos. Pensou em desistir? Várias vezes, né? Várias vezes. Mas quando pensa em desistir, busca esperança, busca fé na palavra. Não sei o que você precisa, não sei o que está acontecendo na tua vida, não sei o que está acontecendo na tua história, não sei como está a tua fé, não sei como é que você anda, onde está a tua esperança, se é que você tem fé ainda, mas deixa eu te dizer, é aqui, na palavra, que você vai encontrar fé, que você vai encontrar esperança, que você vai encontrar força. É aqui na palavra. Homens de Deus e mulheres de Deus no passado cunharam o termo sola Escritura, só as Escrituras. De nada mais nós precisamos. De nada mais nós precisamos. Apenas da palavra de Deus. Você pode ficar de pé. Apenas da palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus.
E nós queremos orar. Queremos orar, nosso tempo está acabando. Quem sabe você entrou aqui machucado, quem sabe você entrou aqui hoje com a fé pouca de que as coisas na tua vida podem mudar. Quem sabe você entrou aqui questionando muitas das coisas que você tem vivido. Quem sabe você entrou aqui questionando muito da tua história. Quem sabe você falou assim, Deus, por que você não responde a minha oração? Deus, por que você não me dá aquilo que eu tenho pedido? Quem sabe faz tempo que você tem estado triste. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus é o poder de Deus para mudar qualquer situação, para mudar qualquer vida, para mudar qualquer história. É na palavra de Deus que você vai encontrar isso. Na palavra de Deus você pode encontrar o renovo para a sua fé. É na palavra de Deus que você encontra o renovo para você andar mais uma semana. É na palavra de Deus que você encontra o renovo para você andar mais um mês, para você andar mais um ano, ou até mesmo 12 anos, como a Patrícia andou. É na palavra de Deus que você vai encontrar. Tua situação talvez não mudou ainda, a tua situação, existem coisas que não se resolveram na sua vida ainda, mas deixa eu te dizer algo nessa noite. É na palavra que você vai encontrar a força necessária para continuar andando e balizando a tua vida pelaquilo que está escrito nas Escrituras. Amém? Quem precisa de força para caminhar aqui? Eu preciso. Quem precisa de fé, de esperança? E eu quero orar por você rapidamente. Não precisa vir aqui à frente, não. Levanta a sua mão assim. Eu preciso dessa fé que vem da palavra. A palavra diz, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu preciso ter a minha esperança renovada, eu preciso ter minha fé renovada. Eu preciso caminhar mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais 10 anos eu preciso. Mas eu preciso disso. Não esqueça dessas duas coisas. A nossa vida, o referencial para a nossa vida é a palavra. E ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus.